que eu devo escolher? Uma empresa com uma alta distribuição de dividendos ou uma empresa que não distribui dividendos, mas tem um alto potencial de crescimento? Deixa eu perguntar então, parece assim, agora brincadeiras à parte, né? Poxa, esse número, 1 milhão por dia, assim, as pessoas muitas vezes sonham em ter 1 milhão, né? É 1 milhão de geração de renda por dia, assim. Como chegar nesse número, Barsi, do zero? Então tem alguém aqui assistindo do zero, como que a pessoa se planeja para chegar nisso um dia? Com disciplina e paciência. Perfeito. Certo? E disciplina, paciência, e você estabelecendo o quê? Estabelecendo uma prioridade. A partir do momento que você desenvolve esse processo, tendo como prioridade, né, você fazer a sua carteira de renda mensal, então você deixa de fazer muitas coisas que seriam supérfluos. Está entendendo? Mas vamos que é o que desvia, às vezes, o cidadão de uma trajetória que possa ser vitoriosa. Perfeito. Vamos do zero aqui, então. Vamos do zero, né? Tem muita gente que está assistindo a gente agora que já investe, gente que começou a investir recentemente e gente que quer começar a investir, mas ainda não começou a investir, tá? A pessoa está começando a investir hoje. Por onde que você acha que ela deveria começar para que ela comece já na direção certa? Bem, hoje nós estamos aí propondo, a AGF está propondo que o cidadão assuma uma cultura melhor para ele poder desenvolver um tipo de procedimento também melhor no mercado, para que ele possa ter conhecimento suficiente de criar um foco, tá certo? Um foco para poder entrar no mercado e não ser assim surpreendido com coisas erradas. Então, eu interpreto o seguinte: a primeira coisa que o cidadão tem que fazer no momento em que ele vai entrar no mercado é o seguinte: é estabelecer um paradigma que revele o foco que ele quer fazer. Se ele quer investir, se ele quer especular, tá entendendo? Então, ele tem que procurar o quê? Ele tem que procurar um profissional que possa lhe oferecer essa orientação certa, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então, aqui no Brasil, lamentavelmente, por força de fatores circunstanciais, né, a maioria das sociedades corretoras, elas têm uma necessidade premente de fazer com que o cidadão que vá operar, que gire os negócios, é isso? Porque elas vivem do quê? Elas vivem de corretagem. Elas não vivem de investimento, elas vivem de corretagem. Então, isso faz com que o cidadão ele não tenha aquela firmeza, tá entendendo? Porque ele vai ter o quê? Ele vai ter orientações desvirtuadas daquela que seria a mais pródiga, não é isso? Que é investir. Então, a proposta de se criar uma cultura de investimento, não é isso? É uma proposta que a gente percebe que o brasileiro não tem. Legal. Eu interpreto o seguinte: é claro que a educação financeira é uma coisa importante, mas eu interpreto o seguinte, que a partir do instante que o cidadão ele está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Aí ele precisa partir para uma nova fase de cultura, que é a cultura do investimento. A cultura de investimento nada mais é do que você saber na mão de quem você está colocando dinheiro, tá entendendo? E em que atividade você está colocando dinheiro. Legal. É isso que se pretende desenvolver. Sim. Ô Luiz, deixa eu perguntar um negócio. Quantos anos você tem hoje? 27. 27? Carregando, quase Caramba, 28. com uma bela bagagem. Parabéns. Obrigada. Olhando, a gente olha de fora, você olha de dentro, né? Assim, o que você diria que foram algumas coisas, poxa, por conviver 27 anos, né, de alguma forma com o seu pai, o que você considera que foram as coisas que de fato são os fatores-chave para ele ter atingido o resultado, aqueles princípios que você percebe nele, que você imagina que desde lá de trás, desde 1970, ele deve ter aplicado, olhando para os princípios que ele tem hoje, o jeito de pensar, processo de tomar decisão.
O que nesse processo você acha que é responsável pelo resultado que ele colhe hoje? Olha, o mercado mudou muito desde a época em que ele começou. Mas, infelizmente, as pessoas continuam cometendo o mesmo erro, né? Lá atrás, havia uma dificuldade muito grande de você ter acesso às informações. Então, quem era profissional de mercado e quem realmente se interessava, ia nas empresas, né? Recortava lá o papelzinho, ia buscar o seu dividendo, enfim, buscava a informação, é quem geralmente acabava se dando bem, né? Hoje em dia é justamente o contrário. A gente vive a era da informação, em que a pessoa melhor informada, na verdade, é aquela que sabe filtrar a fonte de informação que ela vai buscar, né? Então, hoje as pessoas tomam as suas decisões baseadas nas opiniões de outras pessoas, né? Grupos de WhatsApp, quando, na verdade, a informação pública, né, ela acaba sendo só lida por quem vai até a última frase, né? Então, é uma informação pública, a informação está aí, né? Só que as pessoas não se interessam em ler até o fim. Acha, assim? Ficam acomodadas, né? Então, eu acho que grande parte do sucesso dele se deve a uma coisa, disciplina, né? Não só de aportar, mas de sempre estar buscando o aprendizado e informações de qualidade, conversando com a empresa. E segundo, paciência. Por muitos anos, ele esteve errado, vamos dizer assim, com a Unipar, né? Então, ele comprou, o papel não subia. Muitas pessoas desistiram no meio do caminho. Isso aqui não sobe, isso aqui não sai do lugar, isso aqui não se mexe. E 10 anos depois, a empresa se resolveu, a conjuntura também do país melhorou, né? E a empresa seguiu a trajetória que lá atrás ele tinha vislumbrado. Como que ele fez isso? Sem nenhum segredo. Conversou com os gestores, leu o balanço e falou, pô, isso aqui não pode estar tão barato assim. Tá com problema? Tá com problema, mas vai resolver. A gestão está engajada em resolver. Essa empresa vai ser uma excelente pagadora de dividendos e tende a se valorizar, que isso é uma consequência, né? Então, eu acho que são esses dois principais fatores. Olhar realmente o que interessa e não se importar com a opinião alheia, né? Porque muito provavelmente você não vai acertar o timing, mas se você tiver convicção do que você está fazendo, vai dar certo. Desculpa, primo. Acho que tem um negócio que é mega importante também aí, complementando só a Luísa, que é a questão de curiosidade, né, cara? Você ser um curioso ali, né? Você querer aprender uma coisa diferente. Você tá ouvindo esse Primocast aqui, a gente tá te passando informação e você não ignorar isso que a gente tá falando. Você saber que, por exemplo, vão ter aulas gratuitas do bar. Se você falar assim, cara, se você pegar e ouvir essa informação e deixar isso pra lá, cara, você tá perdendo muito. Cara, e falando em curiosidade, eu tô com uma curiosidade aqui, que eu tô há 3 anos com essa curiosidade. Meu Deus. Há 3 anos? 3 anos. O cara tá guardando o negócio há 3 anos. 3 anos? 4 anos, Kaique. 4 anos indo Tô há peito. 4 anos com essa curiosidade. Porque, ó, o Rumo ao Bilhão 4, a gente gravou com o Barsi, certo? Sim, A gente tá no Rumo ao Bilhão 52. Sim. Faz 4 anos. Caramba. E lá, o Barsi me disse um negócio que eu nem lembrava direito. Mas o Barsi me acendeu. Porque assim que eu cheguei, ele falou, e aí, ficou rico? E aí, conseguiu ficar rico? Aí, porque lá, com a Tanza, ele me deu um chega pra lá. Ele falou, ó, seguinte, assim você não vai ficar rico. Eu falei, verdade. nossa, você lembra disso, Kaique? E qual que foi o negócio? O Rumo ao Bilhão é um quadro, né, para quem tá chegando aqui, que eu invisto uma parte do meu dinheiro, né, publicamente e tal. E eu tava comprando umas ações, o Barsi falou assim, você não vai ficar rico. Eu falei, meu Deus, como não? Cara, eu que sou uma pessoa que ensina sobre finanças. É o primo rico, eu tô ouvindo isso do Barsi, eu falei, primo meu rico. Deus, eu devo estar muito errado, né? Aí eu falei, por que não? Ele falou, porque esse tipo de ação, para você que está no processo de multiplicação de patrimônio, se você continuar investindo assim, esse tipo de ação são boas ações para quando você tem uma carteira já formada, uma carteira consistente, mas dificilmente elas vão multiplicar de valor muitas vezes ao longo do tempo. Então você precisa mesclar a sua carteira com algumas ações de alto potencial. E aí, a minha grande pergunta e a curiosidade aqui é o seguinte, eu sei que vocês gostam muito de dividendos, né? Isso daí construiu boa parte do patrimônio de vocês, mas o que eu devo escolher? Uma empresa com uma alta distribuição de dividendos ou uma empresa que não distribui dividendos, mas tem um alto potencial de crescimento? O que eu escolheria? Essa é a minha dúvida de 4 anos. A empresa que tem as duas vertentes. Aquela que tem uma boa perspectiva de distribuir dividendos e aquela que alimenta a possibilidade de uma valorização. Esse é o... E nós temos empresas assim, tá entendendo? Várias. Inúmeras empresas nessa condição. São empresas que o pessoal se afugenta rápido quando tem uma queda qualquer, tá entendendo? Como tiveram outras no passado, não é isso? Mas
você tem que ficar firme, que é a chamada disciplina. Se você olhar para um horizonte distante, você vai verificar que a empresa, vamos supor, ela estando numa atividade capaz de ser considerada uma atividade boa, não é isso? E que tenha sustentabilidade na sua operacionalidade, é uma questão de tempo, às vezes, a recuperação, tá certo? Nós temos aí, por exemplo, empresas que eu tenho participação, porque eu acredito no projeto. O projeto é um projeto consistente. A Paranapanema, por exemplo, é um projeto, é uma planta que tem mais de 1.300.000 metros quadrados. E é uma atividade que, além de ser uma atividade perene, é uma atividade que vislumbra um futuro promissor, com a questão do carro elétrico. Então, vai existir uma possibilidade de se consumir mais cobre, está entendendo? Então, eu investi na Paranapanema, tenho ações da Paranapanema, discuto a Paranapanema, tá certo? E, com certeza, a Paranapanema está tentando encontrar uma trajetória, um caminho que proporcione a ela um crescimento capaz de acumular esses dois fatores que você acabou de citar. Que ela volte a pagar dividendos e que ela tenha uma perspectiva de valorização muito boa. Porque, na verdade, hoje uma ação da Paranapanema custa 33 centavos. Entendendo? Comparativamente. Então, 33 centavos é muito menos do que muita coisa que você consome. Um café, 10 reais, tá entendendo? Se você começa a fazer comparativo, fala, pô, isso aqui tá de graça. É verdade, né? Compro um café ou 30 ações de Paranapanema? Exatamente. Aí que tá. É a questão do quê? É a questão de você priorizar. Né? Não por isso a gente vai deixar de tomar um café, mas é aquela prioridade. Legal. Então, outro papel que eu interpreto que também tenha uma possibilidade boa, uma perspectiva boa pela frente, por exemplo, ações de empresa que você paga sem consumir. Esse é o melhor negócio do mundo. Você paga sem consumir? Isso. Por exemplo, o seguro. Você faz um seguro e reza para que não tenha Você pagou e não consumiu. Tá entendendo? É verdade, ninguém quer usar o seguro. Tá.